para vocês João 10, versículos 9 e 10 da outra vez, que diz assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham plenamente. É muito interessante esse texto, porque esse texto é muito mal lido pelos crentes. Nós lemos esse texto errado. Porque os crentes, quando dizem que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, qual é a primeira conexão que fazem na cabeça sobre esse versículo? E em qual contexto esse versículo é repetido em muitas igrejas? Quem é que vem para matar, roubar e destruir? Hã? Não é o diabo. Não aqui no versículo. Nós lemos errado. Nós atribuímos ao diabo algo que Jesus atribuiu aos sacerdotes. Quando Jesus diz aqui que o ladrão vem matar, ele está falando dos fariseus. Leia o contexto. Eu lhes asseguro, o pastor e seu rebanho, começa no capítulo 10, versículo 1. Aquele que não entra no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe as portas. Todo aquele que conduzir a igreja, ele está falando de pastor e dos sacerdotes da época. E ele dizendo o seguinte: eu sou pastor de vocês. Mas os sacerdotes, eles são responsáveis pela destruição de muitas vidas. Eles estão, na verdade, roubando vocês. Os sacerdotes estão, na verdade, destruindo a vida de vocês. Como é que o sacerdote é considerado ladrão por Jesus? Porque Jesus disse o sacerdote é o assalariado. Ele só faz pelo dinheiro que lhe pagam. Ele é o profissional da fé. Então, todas as vezes que você ler ou ouvir algum cristão repetir esse versículo, referindo-se ao ladrão como sendo aquele diabo, corrija, não precisa corrigir a pessoa, corrija na sua mente. Não. Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando dos embusteiros. Jesus estava falando dos charlatões. Jesus estava falando dos líderes religiosos que, na verdade, como fruto da sua pregação, oprimem. Vocês lembram que Jesus disse que os fariseus, quando conseguem fazer um convertido, eles condenam esse convertido ao inferno dobrado, duplo. Por que é o inferno duplo? Porque as pessoas elas recebem a promessa de vida plena, e o próprio sacerdote que prometeu a vida plena é aquele que não permite que essa vida aconteça. Esse é o inferno duplo que a religião muitas vezes promove na vida das pessoas. Promete algo, as pessoas vão em busca deste algo, e ele mesmo que prometeu é aquele que impede isso de acontecer. Então vejam,
que vida plena não tem uma relação direta com o sistema religioso. Porque o religioso é o ladrão. O religioso e o sacerdote e o pastor assalariado é o que vem matar, roubar e destruir. Então nós temos que virar a chave e entender o seguinte: Jesus não estava, e isso aqui é muito importante, é muito importante a gente perceber que o grande adversário que Jesus enfrentou não foi o diabo. O grande adversário que Jesus enfrentou não foram, entre grandes aspas, os pecadores. Os pecadores gostavam de Jesus. O grande mal que Jesus estava enfrentando e que em última análise foi quem o assassinou, foi a religião. A religião foi a causa pela qual Jesus foi morto. Foram os sacerdotes que conspiraram. E para mim isso aqui é um nó que dá na minha cabeça. Inclusive eu coloquei hoje no meu Instagram sobre isso, porque é um nó que dá na minha cabeça, que eu não consigo muitas vezes conceber, e aí depois eu consigo, mas às vezes eu não consigo conceber como é que homens que se dizem de Deus, como é que homens que se dizem homens de Deus, se reúnem em uma sala de portas fechadas e conspiram ao redor de uma mesa, como é que eles vão matar uma outra pessoa? Isso na minha cabeça dá um nó. Como é que homens de Deus, gente de bem, essa palavra está completamente comprometida nessa expressão, né? Gente de bem. Como é que gente de bem se reúne ao redor de uma mesa de portas fechadas e planejam, arquitetam, conspiram para matar uma pessoa boa, que era Jesus. E eles fizeram isso. E sabe qual é o agravante? Eles fizeram isso e tiveram pressa no processo. Olha que coisa perversa, iníqua, maligna. Eles tiveram pressa no processo, porque a festa da Páscoa ia acontecer e eles não queriam se contaminar com o sangue de um inocente ou a culpa de um inocente na festa sagrada. E eles mataram Jesus numa sexta-feira e no sábado celebraram a Páscoa dos judeus. Você imaginam eles celebrando a Páscoa sem nenhuma dor na consciência do que eles tinham feito no dia anterior? Eram pastores, eram religiosos, seriam a versão moderna dos pastores evangélicos, dos padres. E sabe o que é mais grave ainda? Eles fizeram isso num terreno sagrado. Porque os judeus consideravam que Jerusalém era uma terra santa. Eles fizeram na véspera de um dia sagrado, numa terra santa. Pensaram, maquinaram, arquitetaram, matar uma pessoa. Homens, grandes aspas, né? Homens de Deus. Então, quando você pensar em vida plena, não pense religiosamente. Porque religiosamente você nunca terá a vida plena. Porque a religião foi quem roubou, matou e destruiu a vida de Jesus. E só não arrasou com a vida de Jesus, porque aí está a grande mensagem do Evangelho, é que Deus não estava com os religiosos, Deus estava com o crucificado e o ressuscitou dentre os mortos para vingar que Deus nunca compactua com religiosos, mas Deus compactuou com a vítima da religião.
Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. E colocar isso na nossa cabeça é a gente tirar do nosso estojo, da nossa cabeça, ideias religiosas de uma vida plena. Quais são as ideias religiosas de uma vida plena? Eu falei a semana passada que ela vai acontecer de cima para baixo, de fora para dentro. Vem uma vida plena, vai ser derramada sobre mim, e eu, num estalar de dedos, vou sair da tristeza para a alegria. Não, não é assim. Vai acontecer se eu fizer sacrifícios, se eu jejuar, se eu orar direito, se eu matar um animal, vai acontecer. Não, não vai acontecer. Porque vida plena não acontece de fora para dentro. Acontece na ação do Espírito de Deus de dentro para fora. Deus habita em você. Paulo diz, você é o templo de Deus. Então, as ações de Deus, se você é o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em você, a vida de Deus tem que jorrar de dentro para fora. Como é que jorra de dentro para fora? Jorra de dentro para fora quando nós nos conscientizamos que a ação de Deus em nós é uma ação que nasce da nossa compreensão, do nosso entendimento de algumas coisas. E eu quero falar sobre essas coisas hoje à noite. Vocês estão comigo ainda ou já perdi vocês? Porque eu estou ensinando vocês a orar, eu quero ensinar vocês a serem pentecostais. Aleluia, glória a Deus. Serão sempre bem-vindos. Amém. Vai lá, Ricardo, prega, e eu vou continuar pregando. Vida plena tem a ver com integridade ética. O que é integridade ética? Na linguagem bíblica, é santidade. Sejam vocês santos, porque Deus é santo. Paulo, quando fala aos crentes, fala, vocês são os santos de Deus, as santas de Deus. Na linguagem bíblica, é santidade. Na linguagem filosófica, na linguagem antropológica, é integridade ética. É impossível uma pessoa ter vida plena com a alma esgarçada. Sabe, um tecido esgarçado? Com a alma esgarçada. É impossível. Porque a alma esgarçada, ela é cheia de culpa, é cheia de remorsos, cheia de medos. Tem alguém me vendo? Uma alma esgarçada é uma alma que não tem paz. Vida plena tem a ver com integridade ética. O que é integridade ética? É diferente de moralismo. E aí eu preciso ensinar as pessoas, porque às vezes eu falo, e eu acho que as pessoas estão entendendo, mas eu às vezes preciso explicar os termos. Me perdoem se você acha que eu vou ser repetitivo agora. Existe uma diferença, que você deve estar dizendo, o Ricardo já disse isso 50 vezes, eu vou dizer de novo. Existe uma diferença entre moralismo e ética. Existe uma diferença entre moral e ética, nesse sentido. Moral são costumes que nós vivemos, que são próprios de uma cultura ou de uma época. É a moral. Então a moral, ela pode mudar com o tempo. A moral pode mudar com o tempo. Hoje é aceito, mas pode ser que amanhã não seja mais. Ou o contrário. Hoje não é aceito e amanhã pode ser aceito. É uma moral. E o que faz a moral mudar ou não? As compreensões que a gente tem. Por exemplo, já foi parte da educação bater nos filhos. Inclusive eu carrego essa culpa. Eu bati nos meus filhos. E já pedi perdão a todos eles.
Porque bater nos filhos já foi aceito como um método corretivo. Mas com a compreensão da pedagogia e da psicologia, bater hoje não faz o menor sentido mais. Porque já se sabe, através da pedagogia e da psicologia, que bater nos filhos não corrige ninguém. Pelo contrário, cria traumas, cria hipocrisias. Quer ver? Moral. As mulheres indianas usam uma roupa chamada sari. E as mulheres indianas, inclusive senhoras, quando usam esse sari, deixam o estômago de fora, a barriga de fora. E é chique, mulheres senhoras, 60 anos, com a barriga de fora. Tem absolutamente nenhum problema. Porque na moral indiana, isso é admitido. Se minha mulher vier no culto da Betesda com uma blusinha, com a barriga de fora, vocês vão se escandalizar. E vão dizer, isso é uma imoralidade. A pastora Jerusa veio com uma roupa imoral para a igreja. Mas lá é permitido, aqui não é. Então a moral, ela tem contornos culturais na moral. E claro, porque minha mulher sabe que nessa cultura aqui é imoral, ela não vem com a barriguinha de fora. Pode ser que mude. E daqui a 50 anos, aí eu acho que não dá mais para ela vir, né, com a barriga de fora, mas daqui a 50 anos pode ser que a filha de vocês venha para a igreja e seja esposa de um pastor e venha para a igreja com a barriga de fora, porque mudou. As mulheres muçulmanas cobrem a cabeça. Os homens judeus cobrem a cabeça. Isso é moral. Então a moral, ela varia. E varia com o tempo e varia com o lugar. Mas a ética, não. A ética, não. Você pode ter, numa cultura, muitas mulheres, mas vai ser sempre errado você roubar a mulher do outro. Isso é ético. Vai ser sempre errado eu não reconhecer a dignidade de alguém. Sempre. Não depende de cultura. Menosprezar o outro, a outra. Ridicularizar alguém devido a uma deficiência física. Racismo. Homofobia. São valores éticos que se impõem sobre a humanidade a despeito da cultura, a despeito do tempo. Vai ser sempre errado a pedofilia. Sempre. Vai ser sempre errado a tortura. Vai ser sempre errado a corrupção. De eu meter a mão no dinheiro daquilo que não é meu. Corrupção é roubar o dinheiro público. É roubar o dinheiro público. E roubar o dinheiro público, às vezes, não é nem um roubar contábil. Às vezes é o roubar ético. Quer dizer, na contabilidade está lá estabelecida, mas esse dinheiro não era para ser usado numa viagem de férias ou de lua de mel. Esse dinheiro era para ser usado para outra finalidade. Foi corrompida a finalidade do dinheiro. Isso é ética. Então a moralidade, ela muitas vezes encobre, ou o moralismo encobre a falta de ética. Foi quando houve aquele escândalo da corrupção das ambulâncias, que estavam roubando dinheiro das ambulâncias e tinha evangélico no meio. E numa das vezes que o evangélico pegou o dinheiro, que era para ambulância, quem é que usa ambulância pública no Brasil? Gente pobre,
que precisa de ambulância porque está morrendo, que precisa ser transportado de um hospital para o outro, que precisa vir do sertão do Maranhão para a capital. Pegaram o dinheiro da ambulância, botou numa sacola e depois disse assim, vamos fazer uma oração em agradecimento a Deus. Esse é o moralismo do fariseu. Então, vida plena é integridade ética. Segundo, vida plena tem a ver com valores. E aí eu vou explicar qual é a diferença agora entre ética e valor. Não é diferença, não é diferença. Eu quero distinguir um do outro, só. Não é diferença, é só distinguir. Só usar termos diferentes para coisas diferentes. Ética é o reconhecimento de que existem valores que precisam ser respeitados. E valores são aqueles que compõem a minha ética. Meus valores. Só existe vida plena em gente que tem valores internalizados dentro dele. Que faz ou deixa de fazer, não porque é proibido. Que faz ou deixa de fazer, porque tem valores. Por que você está fazendo isso? Porque esses são os meus valores. Por que você deixou de fazer isso? Porque os meus valores não me permitem fazer isso. Mas todo mundo faz. Está moralmente aceito. Mas os meus valores não deixam fazer isso. Então eu já expliquei aqui para vocês. Por exemplo, é correto, nós estamos fazendo uma rifa de um carro na Bethesda. Se você ainda não comprou, nos ajude que nós precisamos desesperadamente que todo mundo se envolva nessa rifa, porque a gente precisa pagar as nossas dívidas. Mas, enfim. É correto o pastor Ricardo Gondim comprar um cupom e concorrer em pé de igualdade com todos? É. Por que não? Eu tenho dinheiro. Você comprou um cupom, eu também compro o meu. E se der, eu ganho. Como todo mundo, que eu não sou diferente de ninguém. Mas os meus valores não me permitem fazer isso. Não me permitem. Por que os seus valores não lhe permitem fazer isso? Porque eu sou líder da igreja Bethesda e eu sinto que eu preciso ser transparente. E não deixar nenhuma dúvida sobre a correção daquilo que a gente faz na igreja. Entendem? Todo mundo faz, mas meus valores não me deixam fazer, eu não vou fazer. Isso são valores. Então você imagine o seguinte, você entra numa loja e você vê um sapato dando sopa na loja. Aí vem aquela tentação, eu vou roubar esse sapato. Vou roubar esse sapato. Aí você vai para roubar o sapato, aí você fala, ixi, tem uma câmera bem ali, eu não posso fazer isso. E olha, o vigilante está olhando para mim ali. Não posso. E você dá as costas. Por que você deu as costas? Porque você fez uma análise interna e que você tem todas as chances de ser flagrado. Porque além de ser pego, você também faz essa conta. Você vai ser punido, você vai para a delegacia, você vai ser fichado, sua reputação vai aparecer para todo mundo que você roubou e você vai virar um lixo. Aí você diz, então, não vou roubar. E dá as costas. Então, não roubar aquele sapato, não se trata de honestidade. Se trata de cálculo. Você calculou. Não é ética. É precaução. Não são valores. No fundo, você só se conteve. Entenderam?
Quem tem vida plena, diz assim, cara, leva esse sapato. Não, não vou fazer isso. Por quê? Porque meus valores não me permitem. E se Deus deixasse você roubar, eu também não roubaria. E se um anjo mandasse você roubar, eu diria que ele é um demônio. Porque os meus valores não me permitem fazer isso. Essa é a diferença entre a lei e a liberdade da graça. Eu posso tudo. E por que você não faz? Porque eu tenho valores. Eu posso tudo. Porque se eu fizer ou deixar de fazer, o amor de Deus não muda. Deus continua me amando. Porque o diabo não vai me destruir se eu deixar de fazer ou se eu fizer. E por que você não faz? Porque eu tenho valores. Isso é vida plena. A vida de um homem e de uma mulher que tem responsabilidade. Por isso, não roubar, não fazer, não tem absolutamente nada a ver com o diabo, com o inferno, com o céu. Tem a ver com valores. E o que é que o Evangelho quer produzir no coração de homens e de mulheres? Gente com valor. Paulo diz tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é digno. É isso que tem que habitar o coração de vocês, a vida de vocês. Terceiro, vida plena tem a ver com a consciência da responsabilidade dos meus atos. Eu gosto de usar essa análise, já usei muitas vezes na minha pregação, vou repetir. Quando você joga uma pedra num lago, essa pedra cria ondas concêntricas. A pedra bate no lago, cria uma onda, cria outra, cria outra, cria outra, cria outra, cria outra, e acaba nas margens do lago. Morre lá. Cria uma ondinha na margem do lago e se acaba. E termina. Na vida, isso é a pedra que você jogou no lago. Na vida, tudo o que você faz, tudo cria ondas. Só que as ondas que nós produzimos na vida não acabam nunca. Não tem a beira de um lago para terminar. Você, quando faz qualquer coisa, você cria uma pequena onda. Isso na física eles chamam de teoria do caos, que popularmente ficou conhecido como efeito borboleta. Não vou explicar aqui teoria do caos, porque não é o caso. Mas o efeito borboleta é o seguinte. Alguém já disse que o mundo está tão interconectado que quando uma borboleta bate as asas na Austrália, afeta o clima na Amazônia. Porque o bater da borboleta, claro que isso é levando ao extremo, né? Levado ao extremo. Bater da borboleta cria ondas atmosféricas, cria calor, porque todo movimento produz calor, produz ondas. E esse bater essa pequena ondinha, ela repercute no mundo. Tudo que a gente faz, inclusive o bater de asas de uma borboleta, repercute no mundo. Tudo que você fizer. Inclusive o que eu estou fazendo aqui hoje à noite. Está criando ondas na sua vida, no seu coração. Pode afetar o seu filho, a sua filha. Pode afetar o futuro de alguém, pode afetar a casa de alguém, pode afetar a história de vida de alguém. Tudo que a gente faz. E quer que eu diga uma coisa que eu não sei se é boa ou ruim, que você está esperando que eu diga? Ninguém tem controle sobre as consequências do que a gente faz. Eu posso fazer uma coisa da maior boa vontade e prejudicar alguém. Maior boa vontade e prejudicar alguém. Eu posso fazer uma coisa, às vezes sem nem pensar, e beneficiar alguém.
Então nós não temos, aí é a frase que eu quero dizer, ninguém tem o controle direto sobre as consequências daquilo que você faz. Mas você tem sim o controle direto do que você faz. Eu não controlo as consequências do que eu fiz, mas eu controlo sim o que eu faço. Ricardo, você me prejudicou, mas essa não foi a minha ação. Eu estava tentando lhe ajudar. E eu tenho essa consciência tranquila. Isso é vida plena. A vida de um homem e de uma mulher que sabe que o que ele está fazendo, o que ela está fazendo, não é sinistro, malvado, perverso. O que eu estou fazendo é sim o melhor que eu posso, com a melhor das minhas intenções, com o máximo de critérios éticos e a partir dos meus valores. Aí você diz assim, mas como é que você tira? Da onde você tira que é certo, que é bom? Para isso que nós temos a Bíblia. Confere com as Escrituras se isso bate com Jesus, se isso tem a ver com o Evangelho. Confira se o que você está fazendo. Confere com a tradição e com a vida dos santos e santas que viveram antes de nós. Que se Paulo tivesse conhecimento do que eu estou falando, ele dizia, o que Paulo diria? O que Martin Luther King diria? O que os santos e as santas que me precederam diriam? São esses os valores da vida cristã. Então, vida plena é a vida de um homem e de uma mulher que vive de acordo ou consciente de que os valores que movem as suas ações são valores louváveis. E por último, vida plena tem a ver com aceitação. A aceitação. E com a coragem. Aceitação e coragem. Para seguir adiante. O que é aceitação? Aceitação é o contrário de negação. Eu não quis usar a palavra negação, eu usei a palavra aceitação. O que é negação? Negação é o seguinte, é o alcoólico que não registra na cabeça dele, ou não aceita, ou foge, ou nega, que ele é alcoólico. E vive em negação. É aceitar a sua realidade. Aceitar a realidade é eu dizer o seguinte, aqui essa é a minha realidade, eu tenho que viver com ela. E não só viver com ela, mas transformar a minha realidade a partir dos valores da ética, a partir daquilo que eu sei do Evangelho. Transformar isso numa vida que seja bonita e que seja igual a de Jesus. Vocês sabiam que a palavra cristão foi primeiro usada na Antioquia, está no livro de Atos isso. E cristão é um pequeno Cristo. E é interessante que o Evangelho é um chamado para que nós sejamos pequenos Cristos. Sejamos réplicas de Jesus no mundo, porque Jesus não está mais aqui. E a aceitação é o seguinte, não adianta eu ficar negando a minha realidade. Minha realidade é essa. Não adianta eu ficar negando a realidade daquilo que sou, daquilo que tenho. O que eu tenho que fazer é pegar a minha realidade, não sucumbir a ela e transformar a minha vida a partir dessa realidade num pequeno Cristo, vivendo nesse mundo de tal maneira que a presença de Jesus seja substituída. Aí você diz assim, mas eu, Cristo? Jesus era muito maior do que eu. Mas quando eu falo pequeno Cristo, é a somatória de todos os pequenos Cristos. Porque eu sou imperfeito, você é imperfeito, você não pode ser Cristo em você mesmo, porque você é imperfeito.
Mas se a gente somar todos nós temos que reproduzir como corpo. Aí Paulo usa essa metáfora, né? Nós somos o corpo de Cristo. É a somatória de todos nós, com as nossas perfeições e imperfeições, que revelam Cristo como um corpo no mundo, e Ele é o cabeça desse corpo. Amém? Vida plena é o que eu desejo para todos vocês essa noite. Fiquem em pé comigo que eu quero terminar nossa reunião.